O Corpo de Bombeiros afirma que criar uma nova geral no Maracanã exigiria uma obra grandiosa com mudanças estruturais, como ampliação de corredores e instalação de barreiras anti-esmagamento. O regime de recuperação fiscal pode ser o empecilho para a reforma. O tenente-coronel do Corpo de Bombeiros, Rodrigo Fernandes, explicou que todo tipo de intervenção em estádios de futebol deve ser muito bem pensada e discutida para trazer apenas benefícios para a população, sem risco aos torcedores. A última reforma, ela não tinha essa previsão. Então, toda a infraestrutura que está colocada lá, ela não tem essa previsão de atendimento com o público em pé. Então, a modificação ela não é simplesmente a retirada de cadeiras e a criação de novos lugares. A retirada de cadeiras ela precisa de um estudo na base estrutural para saber se a estrutura suporta esse novo número de pessoas. Esse novo número de pessoas ela exige um degrau de arquibancada adicional e um número de saídas. Na audiência pública conjunta das comissões de Esporte, Habitação e de Obras Públicas, foi debatido o projeto de lei que autoriza o Estado a realizar obras no Maracanã para a criação de setores populares. O deputado Maxi Lemos reforçou a importância cultural e histórica da geral, mas lembrou que é preciso pensar tanto na viabilidade econômica quanto na adequação do estádio para competições internacionais. É importante? Eu sou a favor. Agora, tem um custo, quem é que vai pagar essa conta? E aí foi o que eu coloquei aqui para os clubes, se os clubes estão dispostos a investir. Por quê? O Estado está no regime de recuperação fiscal. O Estado não pode gerar novas despesas sem ter origem, sem ter fonte financeira. Por isso é o meu questionamento. Agora, o projeto é maravilhoso, nós vamos trabalhar, no meu ponto de vista, a minha articulação é para que aprove, desde que os recursos sejam garantidos e a segurança seja garantida. A presidente da Comissão de Habitação, deputada Zeidan Lula, defendeu que é preciso pensar numa estratégia que mantenha a segurança e o conforto do Maracanã, mas popularize os jogos, levando o torcedor de volta para o estádio. Não há nenhum regulamento que impeça a formação de um espaço para geral de ingressos populares. O que a gente precisa é, com esse pontapé inicial, a aprovação desse projeto aqui na casa, a gente vai começar a fazer a discussão da execução desse projeto, que é discutir a segurança, discutir a viabilidade econômica, a viabilidade técnica, isso. Para isso acontecer, tem que ter um interesse do poder público. E o projeto e a casa aqui ajuda nesse sentido, porque senão essa discussão nunca acontece. Estiveram presentes na audiência torcedores do Flamengo, Vasco, Fluminense e Botafogo. Orlando Guilhom afirmou que o Maracanã é do povo e que depois da modernização do estádio para as competições internacionais, grande parte da população ficou impedida de assistir aos jogos por conta dos valores elevados dos ingressos. Nós, do movimento Torcedores e Torcedoras pela Democracia, temos desenvolvido, dentro e fora dos estádios, uma campanha que nós chamamos Pelo Direito de Torcer, que tem vários eixos de mobilização. Um deles, talvez o mais importante, é exatamente essa luta contra a elitização do nosso futebol. Uma luta por ingressos mais baratos e pela volta da geral no Maracanã. Nós temos percebido ao longo dos últimos anos que a nossa torcida está cada vez mais elitizada, cada vez mais rica, cada vez mais branca. E o negro, o pobre, favelado, o torcedor de raiz, o nosso povão está cada vez mais fora do Maracanã e dos grandes estádios aqui do Rio e do Brasil. Os dirigentes do Flamengo e do Fluminense disseram que é de interesse dos clubes lotar as arquibancadas, mas lembraram que atualmente o custo para realizar uma partida no Maracanã é muito superior ao da época da geral. Fernando Augusto, diretor do Fluminense, contou que muitas vezes oferecer ingressos muito mais baratos acaba gerando prejuízo para os clubes. Quando você fazia um jogo no Maracanã, você não tinha nem metade dos fornecedores que a gente tem hoje. Nós hoje tratamos com quase 100 fornecedores para um jogo, né? Desde catraca, bilheteiro, restaurante, segurança, internet, telefonia, rádio. Tudo isso está associado num jogo. Então o jogo encareceu demais. O deputado Léo Vieira, presidente da Comissão de Esportes da Alerj, sugeriu a realização de novas audiências públicas com a presença da FIFA, da CBF e da Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro. O objetivo é aprofundar a discussão sobre a viabilidade e as consequências da volta da geral do Maracanã. Se a gente quer tornar popular o Maracanã, é importante que a FIFA entenda e a CBF
que o Brasil não tem a mesma condição econômica das pessoas que moram na Europa. Então é por isso que eu acho necessário trazer, para eles entenderem que a nossa realidade é diferente da Europa, resguardando, lógico, todos os direitos de segurança às pessoas que vão ao Maracanã.